O que uma mulher russa testemunhou em uma feira livre tradicional no Brasil foi tão chocante que ela quase gritou em voz alta. Era uma cena que, em hipótese alguma, poderia acontecer na Rússia. E, no entanto, os brasileiros locais continuavam com sua rotina diária como se absolutamente nada de incomum estivesse acontecendo. O vídeo que ela gravou com as mãos trêmulas ultrapassou a marca de 23 milhões de visualizações em apenas 72 horas após ser publicado, abalando toda a Rússia. Inacreditável. Isso é mesmo verdade? A comunidade online internacional explodiu em uma infinidade de comentários. Agora vou contar a vocês a verdade chocante sobre a feira brasileira que deixou essa mulher russa paralisada. Olá, meu nome é Ekaterina, carinhosamente chamada de Kátia, uma dona de casa comum de São Petersburgo, na Rússia. Decidi escrever este relato porque um evento inacreditável aconteceu comigo no Brasil. Uma experiência que, até hoje, ainda me parece um sonho. Sempre que me lembro daquela cena, meu coração ainda bate mais forte. Sendo sincero, o Brasil sempre foi um país bastante distante e desconhecido para mim. Eu só via um pouco desse país através de videochamadas com minha filha Sofia, que está estudando no Departamento de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira na Universidade de São Paulo, USP. Ver minha filha bem adaptada à vida no Brasil me dava certa tranquilidade. No entanto, eu jamais imaginaria que uma ligação de madrugada mudaria completamente a minha vida. Era uma noite gelada de outubro em São Petersburgo. O vento congelante que soprava do rio Neva batia com força contra a janela do meu quarto. Ao longe, ouvia-se o grito de algum bêbado. Eu dormia profundamente ao som da respiração ritmada do meu marido. Exatamente às 4h17 da manhã, o celular no criado mudo começou a tocar incessantemente. No início, achei que estivesse sonhando, mas o toque estridente continuou, fazendo meu marido se mexer e resmungar. Quem está ligando a esta hora? Esfreguei meus olhos sonolentos e alcancei o telefone. Quando vi o nome brilhando na tela, fiquei arrepiada. Era minha filha que estava no distante Brasil, ligando em um horário tão incomum, calculei rapidamente a diferença de fuso horário. Em São Paulo, devia ser por volta das 8 da manhã. Um calafrio ruim percorreu minha espinha. Na Rússia, ligações de madrugada geralmente são sinônimo de más notícias. Com as mãos trêmulas, atendi. Sofia, é você? Mãe... A voz da minha filha do outro lado da linha estava completamente diferente do normal. Sua respiração estava ofegante. As palavras trêmulas soavam como se ela estivesse usando todas as suas forças para conter os soluços. Mãe, meu estômago dói muito. Sinto como se ele fosse explodir. Estou com febre de mais de 40 graus. Estou com muito medo, mãe. Estou sozinha. Naquele instante, meu coração quase parou. O quê? 40 graus? Pulei da cama, sacudindo meu marido para acordá-lo. Ao ver a minha expressão, o rosto dele ficou tenso imediatamente. Você já foi para a emergência? O que o médico disse? Eu fui ontem, mas eles só me deram remédios e me mandaram para casa para ficar em observação. Mas o remédio não está fazendo efeito, mãe. Por favor, estou me sentindo muito mal, estou com muito medo. A voz dela foi ficando cada vez mais fraca. Foi a primeira vez que minha filha, sempre tão alegre e independente, demonstrou uma súplica tão lamentável. Ela devia estar suportando uma dor terrível. Tudo bem, a mamãe está indo para aí agora mesmo, estou indo. Mas ir da Rússia para o Brasil não é algo que se faz da noite para o dia. Mesmo com voos de conexão rápidos, a viagem leva mais de 20 horas. E cidadãos russos às vezes enfrentam burocracias rigorosas dependendo da situação. Abra o laptop, rápido! Apressei meu marido para procurar passagens enquanto continuava a acalmar minha filha. Sofia, você não tem amigos aí? Onde está sua colega de quarto? Eles foram para uma viagem de campo da faculdade. Estou sozinha. Por favor, mãe. Eu orava silenciosamente enquanto buscava as passagens. Mas os resultados na tela foram cruéis. O voo mais próximo era apenas daqui a 3 dias. Fiquei petrificada. Soltei um palavrão em russo que fez até meu marido pular. Meu Deus, nenhum voo por 3 dias. Mesmo que eu conseguisse a passagem, os gemidos da minha filha do outro lado da linha partiam meu coração em pedaços. Aguenta só mais um pouco, meu amor, a mamãe vai chegar o mais rápido possível. Tente chamar uma ambulância ou pedir um Uber para ir a um hospital maior de novo. Mas minha filha disse que não tinha forças nem para engatinhar para fora da cama. Naquele momento, achei que ia enlouquecer. Minha filha lutava sozinha contra uma doença a mais de 10 mil quilômetros de distância e o consulado só abriria em 4 horas para lidar com vistos emergenciais. Desisti de dormir e comecei a separar documentos, passaporte, fotos, carta-convite, extratos bancários. Meu marido suspirou.
Mesmo sendo um visto de emergência, pode levar 24 horas. O desespero dentro de mim só aumentava. 5, 6, 7 da manhã. Os ponteiros do relógio se moviam de forma lenta e cruel. A cada 10 minutos eu mandava uma mensagem para ela. Mas o intervalo entre as respostas foi ficando cada vez maior. Finalmente, às 8, corri para a agência consular, onde já havia uma longa fila. A burocracia na Rússia é mundialmente famosa por sua ineficiência. Após 2 horas de espera, finalmente chegou a minha vez. Este é um pedido de processamento urgente. Minha filha está em estado crítico no Brasil, eu disse. O funcionário pegou a pilha de papéis friamente. Mesmo em casos de emergência, o tempo mínimo de liberação é de 24 horas. Por favor, minha filha está com 40 graus de febre. Regras são regras, senhora. As lágrimas escorreram pelo meu rosto diante daquela atitude apática, mas eu não tinha tempo para chorar. Corri de volta para casa e ligue para a Sofia. O telefone chamou por muito tempo. Por favor, atenda, filha. Felizmente ela atendeu, mas sua voz era fina como papel. Mãe, eu estou vomitando. Não consigo parar de vomitar. Chame uma ambulância agora, filha. A ambulância aqui. Se não for um sintoma de risco imediato de morte, eles aconselham a pegar um táxi até o hospital. A ansiedade me sufocava. Na Rússia, se você tem dinheiro para pagar um serviço privado, eles chegam na mesma hora. De repente, a ligação caiu. Sofia? Sofia? Liguei freneticamente de volta, mas ninguém atendeu. 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Eu estava à beira de um colapso. Será que ela desmaiou? Será que está caída no chão frio? 1 hora depois, finalmente recebi uma mensagem. Mãe, estou bem. Eu tinha corrido para o banheiro. Suspirei aliviada, mas ao mesmo tempo a insegurança cresceu. Aquela noite não preguei os olhos. Olhava para o rio Neva e meu coração estava tão gelado quanto suas águas turbulentas. Senhor, por favor, salve minha filha. Na manhã seguinte, voltei para buscar os documentos. Um milagre aconteceu. Tudo estava aprovado. Talvez a minha aparência exausta e desesperada tenha amolecido o coração deles. No táxi, a caminho do aeroporto, liguei para ela. Sofia, estou indo para o aeroporto. Em algumas dezenas de horas estaremos juntas. Você está mesmo vindo, mãe? A voz dela carregava um alívio imenso. Mas, naquele momento, eu não fazia ideia de que o que me esperava no Brasil não era apenas minha filha doente, mas uma experiência chocante que mudaria para sempre a minha visão de mundo. Quando o avião decolou, as memórias de Sofia pequena inundaram minha mente. Sofia chorando de febre aos 5 anos. Sofia caindo de bicicleta e ralando o joelho aos 7. Naquelas ocasiões, eu sempre estava ao seu lado para passar pomada, colocar um curativo e esfregar suas costas. Tudo vai ficar bem, meu amor. Aguente firme, a mamãe está chegando. O avião rasgava as nuvens no céu infinito. Algumas horas após a decolagem, a comissária serviu a refeição. Mas minha garganta estava fechada. Eu não conseguia engolir nada. Um senhor russo sentado ao meu lado perguntou preocupado: a senhora está bem? Parece pálida. Sim, estou. Minha filha está gravemente doente no Brasil. Estou com pressa para chegar lá. Oh, que preocupante! Eu também sou pai e entendo perfeitamente esse sentimento. As palavras calorosas do homem me deram vontade de chorar. Pensar na minha filha segurando a barriga de dor em um país estrangeiro fazia meu peito doer fisicamente. O tempo no voo passava de forma arrastada. Não tinha ânimo para ver filmes, não conseguia focar na leitura, apenas olhava para o relógio repetidamente. Durante o voo, uma comissária se aproximou. A senhora precisa de algo? Não, estou bem. Só quero chegar logo. Ela sorriu com compreensão e me entregou uma garrafa de água. Lembre-se de se hidratar. Precisa manter a saúde, especialmente estando tão preocupada. Agradeci sua gentileza. Pela janela, as planícies infinitas da Sibéria davam lugar aos oceanos. Normalmente eu ficaria maravilhada com a vista, mas hoje só queria que o tempo acelerasse. O que Sofia está fazendo? Será que está sofrendo sozinha? Finalmente o piloto fez o anúncio. Senhores passageiros, nos preparamos para o pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O clima em São Paulo é agradável, com temperatura de 26 graus Celsius. Através da janela, comecei a ver a imensidão verde e as infinitas construções de concreto do Brasil. Era a primeira vez que eu via a paisagem brasileira, mas não tinha cabeça para admirar nada. No instante em que as rodas tocaram a pista, soltei um longo suspiro. Finalmente cheguei. A viagem turbulenta havia terminado. A área de imigração tinha uma fila enorme, mas agora eu podia suportar qualquer coisa. A motivação de abraçar minha filha em breve me dava forças.
Qual o propósito da sua visita? O oficial de imigração perguntou em inglês. Minha filha está doente. Ela é estudante aqui. O oficial me olhou, seu olhar suavizou e ele rapidamente carimbou meu passaporte. Minha expressão acabada deve ter mostrado a urgência. Peguei minha bagagem, saí do aeroporto e fui imediatamente recebida pelo sol brilhante e pelo clima quente característico dos trópicos. Era muito mais quente do que a fria Rússia, mas apressei-me em pegar um táxi direto para o centro de São Paulo. Olhando pela janela, os arranha-céus modernos, as ruas cheias de carros e motos e o ritmo frenético da vida me impressionaram. Uma atmosfera completamente diferente da melancolia russa. No carro, liguei para ela. Sofia, cheguei a São Paulo, estou a caminho do seu apartamento. Você chegou mesmo, mãe. Senti tanta saudade. A voz dela ainda estava fraca, mas muito mais tranquila. 1 hora depois, a paisagem central de São Paulo se revelou. Quando o carro cruzou as pontes sobre a Marginal Tietê, lembrei-me instintivamente do rio Neva na minha terra natal. Embora ambos fossem imponentes, as paisagens ao redor transmitiam vibrações completamente opostas. Finalmente, cheguei à rua arborizada, onde minha filha alugava um quarto. Eu não imaginava que exatamente naquela região comum e acolhedora eu testemunharia milagres que mudariam minha visão de mundo. Saí do carro e puxei a mala rua dentro. Meu coração batia acelerado. Diante da porta, toquei a campainha apressadamente. Mãe, assim que a porta abriu, minha filha se atirou nos meus braços. O rosto dela estava abatido, muito pálido, mas felizmente a situação parecia melhor do que a pior imagem que eu havia criado na minha cabeça. Sofia, minha pobre menina, você sofreu muito. A mamãe está aqui, não precisa mais ter medo. O apartamento dela era pequeno, mas arrumado. Era uma kitnet típica no Brasil, com uma estrutura diferente das casas na Rússia, mas que passava uma sensação muito aconchegante. Mãe, desculpe por fazer você se preocupar tanto. Que bobagem é essa que você está dizendo? Ficar doente e chamar a mãe é a coisa mais natural do mundo. Depois de vários dias de cuidados intensivos, o estado de Sofia melhorou visivelmente. O médico disse que ela teve uma gastrite aguda causada por estresse com os exames e má alimentação, mas a minha presença foi o melhor remédio psicológico. Ver a cor rosada voltar às bochechas dela foi o que realmente tirou o peso do meu coração. Cerca de 1 semana depois, já recuperada, Sofia sugeriu: Mãe, já estou bem. Hoje vou te levar para dar um passeio por aqui. Tem uma feira livre tradicional maravilhosa na rua de baixo. Uma feira? Na Rússia também temos mercados. As feiras no Brasil são muito diferentes, mãe. Aposto que você vai ficar extremamente chocada. Segui minha filha para fora sem muitas expectativas. Mas assim que pus os pés na rua fechada para a feira, fui instantaneamente envolvida por uma atmosfera transbordante de vida. Os gritos dos feirantes, olha a laranja doce, freguesa, o som dos clientes pechinchando e as gargalhadas altas se misturavam no ar. Mas à medida que entrávamos no corredor de barracas, comecei a notar uma atmosfera muito estranha. Pilhas de produtos que valiam centenas de reais estavam expostas a céu aberto, bem ali no meio da rua. Uma mulher russa de 45 anos como eu quase desmaiou ao ver essa cena, que seria impossível em São Petersburgo. Esta foi a origem do vídeo de 23 milhões de visualizações que mais tarde chocaria a Rússia. Tem algo muito errado aqui. Isso era completamente diferente dos mercados na Rússia. Parei na frente de uma barraca de frutas importadas, com os pés pregados no chão. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Que diabos estava acontecendo? Em plena luz do dia, não havia absolutamente nenhuma medida de proteção ou equipamento de segurança. Frutas caras e exóticas estavam empilhadas como montanhas na beira da rua. Uvas importadas sem semente, cerejas frescas de altíssima qualidade que custavam muito caro por quilo, espalhadas livremente. Até mesmo os melões e mangas mais caros estavam dispostos displicentemente sobre as bancadas de madeira. Se isso acontecesse na Rússia, seria apenas em um conto de fadas. Nos mercados em Moscou ou São Petersburgo, todas as mercadorias são controladas com um nível de segurança extremamente rigoroso. Itens caros como esse certamente estariam em vitrines trancadas com cuidado. Isso é o óbvio. Mãe, o que foi? Minha filha puxou meu braço, mas eu fiquei sem palavras por um momento. Eles realmente deixam coisas tão caras expostas assim na rua? Isso é seguro? Todo mundo faz isso aqui, mãe. Ninguém vai roubar. Não seja ingênua, filha. Se fosse na Rússia, em menos de 5 minutos não sobraria nada. Mas o que me deixou de queixo caído foi a cena em uma barraca de legumes e hortaliças.
No meio de pilhas de alface e tomates, havia uma caixinha de plástico cheia de notas de dinheiro e moedas de vários valores colocada bem na frente, ao alcance de qualquer um. Ao lado, havia um pedaço de papelão escrito à mão: "Pegue seu troco". Naquele momento, senti como se minha visão de mundo tivesse desmoronado. Isso é real, Sofia? Aquele dinheiro ali é de verdade? Sim, é dinheiro de verdade, mãe. Eu não conseguia acreditar que os clientes pudessem calcular sozinhos o valor, colocar o dinheiro na caixinha e pegar o próprio troco. Decidi ficar parada em um canto para observar. De fato, as pessoas chegavam, escolhiam seus legumes, jogavam o dinheiro na caixinha e procuravam o próprio troco. O feirante estava ocupado organizando as caixas no fundo e nem sequer olhava para vigiar. Seguindo para a área de peixaria, a cena ficava ainda mais bizarra. Lotes de peixes frescos, caranguejos vivos se mexendo, organizados no gelo ou em bacias. Fiquei maravilhada ao ver os preços. Os frutos do mar aqui eram muito frescos e de alta qualidade, mas os preços eram extremamente baixos. Olha aquele salmão, é importado, mas parece mais fresco que os dos supermercados na Rússia. Os feirantes diziam que os peixes chegavam direto do litoral de madrugada para serem vendidos no mesmo dia. Cada vez que eu entrava mais fundo na feira, meu choque aumentava. Em uma barraca de doces tradicionais brasileiros, pedaços enormes de cocada, doce de leite e paçoca recém-feitos estavam cortados para os clientes provarem. Na barraca de conservas, o vendedor me ofereceu picles e azeitonas com entusiasmo. Tudo acontecia de forma tão natural. "Prova um pedacinho, freguesa." Um feirante me ofereceu uma fatia suculenta de manga. Quando Sofia traduziu o que eu disse, ele ficou ainda mais feliz. "Ó, visitante da distante Rússia, então prova este mamão também." Ele continuava colocando frutas nas minhas mãos, fiquei muito confusa. Na Rússia, você não pode provar absolutamente nada se não tiver pago primeiro. "E se eu provar tudo e não comprar nada?" Perguntei preocupada através da tradução de Sofia. O feirante deu uma gargalhada alta e acenou com as mãos. "Tem problema não, dona. Se achar gostoso, a senhora leva. Se não gostar, não leva. Aqui a gente não obriga ninguém a comprar." Como eles conseguiam construir um relacionamento baseado em confiança absoluta como esse? Isso seria impensável na Rússia. Em um canto da feira, havia as clássicas barracas de comida de rua do Brasil, pastel com caldo de cana. Ali, testemunhei um segundo choque. Enquanto uma senhora fritava pastéis fumegantes sem parar, uma caixinha de dinheiro estava aberta bem em cima do balcão. Os clientes comiam e, por conta própria, colocavam o dinheiro na caixa e pegavam o troco. A senhora só prestava atenção no óleo quente, nem se dava ao trabalho de olhar para cima. "Senhora, a senhora não tem medo de perder dinheiro?" eu perguntei. "Ah, minha filha, aqui todo mundo se conhece. Os vizinhos e os feirantes cuidam uns dos outros. Se alguém estranho mexer, a feira inteira fica sabendo na hora." As palavras da senhora soavam como se viessem de outro planeta. Depois de dar uma volta pela feira, minha mente ainda não conseguia se acalmar. Na barraca de carnes, grandes peças frescas estavam penduradas. Frutas caras sem proteção. Na Rússia, com certeza teriam sido roubadas. Eu continuava murmurando para mim mesma. Aquele cenário estava realmente além da imaginação de uma russa. Finalmente, paramos em uma padaria pequena perto dali, onde descobri outra coisa interessante. Bem na frente da padaria, havia um cesto cheio de guarda-chuvas com uma placa "Guarda-chuva comunitário". Os clientes podiam pegar um emprestado de graça se chovesse de repente e devolver depois. "Eles emprestam guarda-chuvas de graça?" "Sim, mãe. É só trazer de volta depois." "E a maioria das pessoas devolve?" "Sim." Fiquei completamente sem palavras, me perguntando se eu e esses brasileiros estávamos realmente vivendo no mesmo planeta Terra. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar naquelas imagens estranhas. Como uma sociedade pode manter um nível de confiança tão alto? Por que na Rússia nós não conseguimos fazer o mesmo? Naquela noite, fiquei acordada. Minha mente estava cheia de imagens da feira. Eu já não conseguia distinguir o que era sonho e o que era realidade. Na manhã seguinte, o choque ainda não havia passado. Enquanto minha filha ia para a faculdade, decidi dar um passeio pelo bairro para observar mais de perto a vida dos brasileiros. Na praça do condomínio, as pessoas descansavam nos bancos. Surpreendentemente, ninguém ficava de olho em suas bolsas ou carrinhos de bebê deixados despreocupadamente ao lado dos bancos. Isso, mais uma vez, é um tabu absoluto na Rússia. Mergulhada em meus pensamentos, acabei esbarrando numa mulher que morava no mesmo prédio, de cabelos loiros e olhos profundamente azuis. Reconheci imediatamente que ela era minha compatriota.
Olá, você também é da Rússia, não é? Quando a cumprimentei na nossa língua materna, o rosto dela se iluminou. Oh, que bom encontrar uma compatriota aqui. Sou Marina, meu marido trabalha numa empresa multinacional de tecnologia. Vivemos em São Paulo há 3 anos. Como era natural, começamos a conversar e fomos juntas a um café próximo. Senti um enorme alívio ao encontrar alguém da mesma cultura. Ontem fui à Feira Livre aqui perto. Fiquei em choque. Contei entusiasmada sobre minha experiência. Mas a expressão de Marina ficou estranha. Ela deu um sorriso cínico. Ah, aquela feira. Quando cheguei também fiquei surpresa, mas hoje vejo isso como uma piada. Uma piada? Pense bem, no século XXI, eles se atrevem a expor mercadorias caras na rua e ainda deixam os clientes pagarem sozinhos. Você acha isso normal? É a mentalidade de países subdesenvolvidos, Marina respondeu secamente. Na Rússia e na Europa, tudo é sistematizado, padronizado. Fiquei um pouco atordoada, pois a perspectiva dela ia totalmente contra o que eu estava sentindo. Mas fazer negócios baseados na confiança mútua, o que tem de ruim nisso? Confiança? Isso é um sistema primitivo. Eles fazem isso só porque o sistema de controle e gestão deles ainda não é bem estruturado. Na nossa Rússia, tudo é centralizado, controlado por câmeras e softwares. Essa é a marca de um país avançado. Quanto mais Marina falava, mais ela criticava com fervor. Além disso, a higiene nessas feiras é um desastre. Vender comida na rua, pegar os alimentos com as mãos nuas. Na Rússia, esses lugares teriam sido fechados há décadas. Parece que eles não têm o conceito de segurança. Mas eu achei tudo muito limpo, argumentei timidamente. Marina deu um sorriso frio. Isso é só a superfície. Com certeza há vários problemas escondidos, só não estourou nenhum escândalo grave de intoxicação alimentar ainda. Ela continuou a detonar tudo. E aquela caixinha de dinheiro vivo? Ridículo! Fazer transações em dinheiro no meio da rua enquanto o mundo entra na era digital. Na Rússia, hoje, todo mundo usa cartões ou QR Codes. Isso é prova do atraso deles. Só a digitalização traz transparência. E aqui eles continuam parados no tempo. Ouvir Marina falar daquele jeito me deixou cada vez mais desconfortável. Mas, no fundo, numa parte da minha mente, achei que ela talvez tivesse razão. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava reagindo de forma muito emocional e romantizando tudo? Mas não é incrível que quase não existam roubos nas barracas? Isso é pura sorte ou porque há câmeras escondidas que você não viu? Você realmente acredita que é pela confiança? Eu não. Marina começou a relatar suas experiências negativas. Quando cheguei, comprei frutas na feira e quando abri em casa, estavam estragadas por dentro. Fui reclamar e disseram que eu não tinha provas. Se fosse num supermercado russo, você seria reembolsada na mesma hora. Além disso, as pessoas aqui são educadas só por fora. Você não sabe o que se passa na cabeça delas. Podem muito bem enganar os estrangeiros. A negatividade de Marina parecia não ter fim. Sendo sincera, a época da União Soviética era melhor. Tudo era controlado pelo Estado e distribuído de forma justa. A Rússia atual também é muito organizada sob uma liderança forte. Mas e a liberdade deles aqui? Liberdade. O que é liberdade? Deixar as coisas jogadas na rua é chamado de liberdade? Eu chamo isso de desorganização. Marina decretou arrogantemente. Kátia, tome cuidado. Não se deixe enganar pelas aparências. Este lugar está muito longe de ser um país avançado. Não há sistema, não há ordem, tudo é improvisado. Ao sair do café, eu estava com a mente um turbilhão. Não podia negar totalmente o que Marina disse. Da perspectiva de uma pessoa russa acostumada ao controle rigoroso, as coisas aqui realmente pareciam soltas. No caminho de volta, passando pela feira novamente, as frutas ainda transbordavam para a rua, as pessoas ainda escolhiam livremente. Seria isso realmente um retrocesso ou somos nós, russos, que estamos presos em nossos próprios preconceitos? Caí num estado de extrema confusão. O cenário que eu achara lindo no dia anterior, agora, pelas lentes de Marina, ganhava tons de desconfiança. Naquela noite, contei toda a conversa para minha filha. Parece que ela vive aqui há 3 anos, mas ainda não compreendeu verdadeiramente este lugar. Ela não consegue sair do casulo do próprio preconceito, Sofia ponderou. Mas o que ela disse também não é totalmente falso, não é, mãe? Então vamos fazer o seguinte, amanhã de madrugada nós duas vamos à feira, vamos ver qual é a verdadeira realidade. A sugestão da minha filha despertou em mim uma curiosidade imensa. Como seria a feira nas primeiras horas do dia? Marina estava certa ou a minha intuição estava certa? Na manhã seguinte, às 5 da manhã, quando o céu de São Paulo ainda estava escuro como breu, nós duas saímos de casa.
O ar fresco da madrugada encheu meus pulmões, ajudando a clarear minha mente. Aquele frio não era nada comparado ao inverno russo, mas a atmosfera do amanhecer sempre traz uma sensação de paz. Mãe, a esta hora vamos ver como os feirantes preparam as mercadorias. Como Sofia disse, quando chegamos, lâmpadas fortes já iluminavam as ruas. As barracas estavam sendo montadas uma a uma. Fiquei em silêncio observando. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a limpeza surpreendente. Um senhor não apenas varria cuidadosamente a área em frente à sua barraca, mas também jogava água para lavar o asfalto, empurrando a sujeira para o ralo, e depois limpava meticulosamente cada prateleira de madeira com um pano. Bom dia, o senhor começa a trabalhar duro bem cedo. Quando Sofia traduziu minha saudação, o senhor abriu um sorriso gentil. Isso é o básico, moça. Tem que estar tudo limpo e arrumadinho para o freguês ter vontade de comprar. Dizendo isso, ele começou a limpar cada maçã e laranja com um pano. O que me impressionou foi que, se ele visse alguma fruta machucada, mesmo que fosse só um pouquinho, ele a separava. O senhor vai jogar essas frutas fora? Jogar fora é desperdício. Eu separo essas aqui e vendo mais barato para o pessoal que faz suco natural. Eles cortam a parte machucada e o suco fica uma delícia. Na Rússia, alguns vendedores às vezes misturam secretamente frutas estragadas na sacola do cliente para se livrarem delas. Mas aqui eles separam tudo com extremo cuidado e consciência. Ao lado, uma senhora organizava as verduras. Ela retirava cuidadosamente cada folha amarelada, colocando na bancada apenas as folhas mais verdes e frescas. Olhando para as mãos calejadas, mas meticulosas dela, percebi que as críticas de Marina sobre a higiene eram apenas preconceitos cegos. A senhora já tem idade e acorda tão cedo para trabalhar duro. Tem problema não, filha. Eu faço isso há 40 anos. A feira é minha casa, as verduras são minha vida. Se a gente não vende coisa boa, o freguês vai embora. Avançando para a área da peixaria, a cena era ainda mais impressionante. Eles estavam limpando os peixes frescos que haviam chegado do CEAGESP, mercado atacadista de São Paulo, às 4 da manhã. O dono da barraca jogava gelo por cima constantemente para manter o frescor. Olha essa tilápia, há 2 horas ela estava nadando. Olha como a carne é firme, o dono me mostrou com orgulho. E realmente era incrivelmente fresco. E então, naquele exato momento, testemunhei uma cena que consolidou minha crença. O peixeiro precisou ir ao banheiro. Ele deixou a caixinha com notas de dinheiro em cima da bancada, sem cobrir, e simplesmente virou as costas e saiu andando. Isso é seguro? Eu exclamei assustada. A dona da barraca de carnes ao lado deu uma gargalhada. Nesta feira todo mundo paga, dona. A gente que trabalha junto fica de olho na barraca um do outro. Se alguém botar a mão aí, leva uma bronca na hora. Cerca de 5 minutos depois, o peixeiro voltou, a caixinha de dinheiro estava intacta e ele continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Entrando mais nas ruas adjacentes da feira, um cheiro característico de conservas e especiarias subiu ao ar. Algumas senhoras de mais idade estavam ocupadas picando repolho, colocando em potes grandes de vidro para fazer conservas variadas. Incrivelmente, elas estavam conversando em russo. Vocês são da Rússia? Eu soltei as palavras em russo, perplexa. Uma das senhoras olhou para cima, um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Isso mesmo, você também é russa? Nós somos originárias de repúblicas da antiga União Soviética. Nos anos 70 e 80, nos apaixonamos por estudantes brasileiros que foram estudar lá. Viemos com nossos maridos morar no Brasil e já se passaram algumas décadas. Naquele momento, um nó se formou na minha garganta. Eram mulheres que haviam deixado sua pátria, seguido o chamado do amor para um país tropical distante, superando todas as mudanças históricas. Vocês ainda não esqueceram o russo? Como poderíamos esquecer nossas raízes? Mas agora o Brasil é o nosso lar. A senhora pegou um pouco de repolho em conserva, colocou num saquinho plástico e empurrou para minha mão. Ouvir a voz de alguém da nossa terra natal me deu muita saudade. Prove um pouco. Oh, não, eu tenho que pagar. Não posso aceitar assim. Entre conterrâneas que se encontram em terras estrangeiras, esse pote de picles é de coração, não é para vender. No Brasil, gestos calorosos como esse pareciam ser o normal. A gentileza daquelas senhoras fez meus olhos arderem. Eu nunca imaginei que a fraternidade em um país estranho pudesse aquecer meu coração daquela maneira. Continuando nosso passeio, a honestidade dos vendedores não parava de me emocionar. Em uma barraca de frutas, vi um rapaz pagar por bananas e dar por engano uma nota de R$50 achando que eram 5. Como as notas às vezes grudam,
O feirante percebeu, largou as frutas imediatamente e correu atrás dele gritando: "Ei, garoto, você me deu dinheiro a mais, volta aqui para pegar o troco." A imagem do senhor ofegante, devolvendo a nota para o jovem, ficou gravada na minha mente. Na barraca de doces, o dono continuava a colocar nas nossas mãos pedaços de paçoca e cocada fresquinhas. De manhã cedinho, um docinho com café é a melhor coisa. Come aí, moça. A generosidade deles, que não exigia nada em troca, realmente tocou meu coração. Por volta das 7 da manhã, a feira despertou completamente. Fluxo de pessoas vinham fazer compras antes do trabalho. Idosos voltavam de suas caminhadas matinais e passavam para comprar verduras. Apesar da multidão, as pessoas agiam com extrema educação. Eles davam espaço uns aos outros, diziam com licença e desculpa se esbarrassem. Tudo acontecia de forma tão harmoniosa. Vi um rapaz oferecendo-se para carregar a sacola de feira pesada de uma senhora idosa até a calçada. O gesto foi tão natural que parecia um hábito enraizado, não uma boa ação excepcional. Deixei escapar. Este lugar é mais civilizado que a Rússia. Finalmente paramos na famosa barraca de pastel na esquina da feira. O cheiro da massa frita no óleo quente dominava o ar. "Moça, me vê 2 pastéis de queijo e um caldo de cana, por favor." Enquanto minha filha fazia o pedido, olhei em volta maravilhada. A caixinha de plástico com dinheiro continuava lá, aberta. Os clientes terminavam de comer, depositavam dinheiro e pegavam um troco. Não me contive e perguntei à dona da barraca: "A senhora não tem medo que alguém roube o dinheiro ou não pague o valor certo?" A dona riu sem parar de virar os pastéis com a escumadeira. Às vezes alguém erra na conta, mas a grande maioria dos fregueses é muito honesta. Tem gente que até deixa as moedas do troco como gorjeta. Enquanto eu comia o pastel crocante e tomava o caldo de cana gelado, refleti sobre tudo o que presenciei naquela manhã. Aquilo absolutamente não era atraso ou primitivismo, como Marina havia julgado. Era uma cultura num patamar superior, construída sobre a base de uma confiança profunda entre as pessoas. No caminho de volta, Sofia me perguntou: "Mãe, o que você acha agora?" Marina estava completamente errada. Isso não é um atraso. Este é um valor inestimável que a nossa Rússia infelizmente perdeu. Naquele dia, minha percepção sobre a feira mudou radicalmente. Um forte desejo surgiu em mim. Eu precisava compartilhar essa experiência extraordinária com mais pessoas. Alguns dias depois, voltei à feira sozinha. Sofia tinha ido para a aula, mas eu já tinha confiança suficiente para passear por conta própria. Meu maior objetivo era reencontrar as senhoras russas das conservas. Indo até o final da feira, ouvi o russo familiar: "Olá, senhoras, estou de volta." Elas ergueram os olhos, surpresas. A moça de São Petersburgo, venha, sente-se aqui." Elas me receberam com tanto calor quanto velhas amigas. Perguntaram se eu queria ver como elas faziam a conserva de repolho. Balancei a cabeça, animada. Na Rússia também comemos chucrute, mas era a primeira vez que eu via a preparação ali ao vivo. As mãos delas eram rápidas, espalhando temperos e misturando os vegetais como se fosse uma performance artística. "Vocês faziam isso na Rússia também?" Uma delas começou a contar: "Nos tempos da União Soviética fomos estudar. Conhecemos estudantes brasileiros e nos apaixonamos. Quando decidimos vir para o Brasil com eles nos anos 80, a situação lá na Rússia ainda era complicada e aqui no Brasil também se passava por muitas dificuldades econômicas. No calor daqui, sentíamos saudade do sabor de casa, mas nem sempre tínhamos os ingredientes exatos. Então, adaptamos. Usávamos o repolho brasileiro e adicionávamos até um pouco de pimenta local para dar sabor. Graças a esses potes de conserva, superamos a saudade de casa. E também foi com eles que ganhamos um dinheiro extra para criar nossos filhos." A senhora falou com os olhos cheios de lágrimas. Outra senhora completou: "Esse picles russo brasileiro é a nossa identidade. Por mais difícil que fosse a vida, o pote nunca ficava vazio. Ele é a prova de que, embora sejamos estrangeiras, nós nos integramos e esta terra cuidou de nós." Quando perguntei se o comércio era difícil no começo, elas disseram que sim, pois o português delas tinha sotaque forte, mas que o pessoal da feira foi incrivelmente bondoso. Naquele momento, uma feirante que vendia carnes passou, riu e deu um tapinha no ombro da senhora russa. Graças a essas donas, a gente aqui aprendeu a falar espazibo. Se vem algum gringo perdido, a gente chama elas para traduzir. A feira toda parecia uma grande família. Era um quadro belíssimo de convivência. Pessoas de diferentes culturas teceram juntas uma comunidade calorosa. As senhoras me ensinaram pacientemente o segredo da conserva.
O segredo era a quantidade certa de sal, nem tão ácido, nem tão salgado. Com as mãos trêmulas eu tentei fazer. Sob a orientação delas, peguei o jeito. Elas me elogiaram, dizendo que eu aprendia rápido e me trataram com o carinho que dariam a uma sobrinha. Nesse momento, uma jovem russa se aproximou, tentando falar português com dificuldade para comprar as conservas. Imediatamente saí de trás da banca e perguntei em russo: "Você prefere mais picante ou tradicional?" O rosto da garota se iluminou. "Nossa, que sorte encontrar alguém que fala russo aqui!" Acabei virando a intérprete entre a jovem e as senhoras. Ela comprou vários potes de picles e agradeceu efusivamente. As pessoas na feira brasileira são tão amigáveis. Depois que ela saiu, as senhoras me agradeceram. Normalmente, quando clientes russos vêm, é difícil explicar os ingredientes em português. Eu prometi ir à feira ajudá-las todos os dias até eu voltar para a Rússia. Elas brincaram: "Então teremos que pagar um salário para você." Na hora de ir embora, elas me deram um pote gigante de conservas para eu levar e comer com minha filha. Tentei recusar porque era muito, mas a senhora empurrou o pote nas minhas mãos. Antigamente, na Rússia, a gente se ajudava nos momentos difíceis, não é? A vida é assim, a gente recebe e depois a gente doa. Aquelas palavras me comoveram profundamente. No caminho de volta, não parei de pensar. Marina tinha ignorado completamente esse calor humano. Ela apenas julgava o mundo através de uma superficialidade arrogante. Naquela noite, eu e Sofia cozinhamos borscht, a sopa de beterraba russa, e acompanhamos com a conserva de estilo russo brasileiro. O sabor era maravilhoso, uma explosão no paladar. Minha filha ficou admirada com a combinação perfeita nascida dessa mistura cultural. Nessa noite, escrevi no meu diário: "Hoje testemunhei a verdadeira beleza da multiculturalidade. Ouvi histórias de lágrimas e esperanças misturadas em potes de picles." A feira não é apenas um lugar de compra e venda, é onde as pessoas se encontram, onde as culturas convergem. Se Marina visse isso, ela mudaria de ideia. Nos dias seguintes, me tornei cliente frequente da feira. Os feirantes me reconheciam e acenavam alegres sempre que eu passava. Especialmente com as senhoras russas, nos tornamos grandes amigas, frequentemente sentando juntas para tomar um cafezinho ou um caldo de cana na esquina. Um dia presenciei uma cena extremamente interessante na frente da barraca de frutas. Um jovem comprou maçãs e entregou uma nota de R$ 100, mas 2 notas estavam coladas. A feira estava lotada, o feirante na pressa devolveu o troco de 100 e mais algumas notas menores. Fiquei curiosa para ver o que o rapaz faria. Se fosse na Rússia antiga, provavelmente ele apenas iria embora. Mas, surpreendentemente, o jovem voltou na mesma hora. "Moço, o senhor me deu o troco de R$ 200. Eu te dei 2 notas de 100 coladas sem querer. Tá sobrando aqui." O dono da barraca tomou um susto, conferiu o dinheiro, agradeceu inúmeras vezes e deu um tapinha no ombro do jovem. Juventude de hoje em dia ainda tem gente muito honesta. Essa cena me fez admirar mais uma vez a bondade intrínseca à vida cotidiana daquele lugar. Andando mais um pouco, parei novamente na barraca de pastel. Era a hora do almoço e muitos trabalhadores dos escritórios da região faziam fila. Uma moça de roupas sociais, após fazer o pedido, começou a revirar a bolsa em pânico. "Nossa, moça, esqueci minha carteira no escritório." O rosto dela estava vermelho de vergonha. Mas a dona da barraca, que virava a massa no óleo, apenas riu. "Vixe, tem problema não, minha filha. Senta e come que o pastel vai esfriar. Quando sair do serviço, você passa aqui e me paga." A moça ficou em choque. "Sério? Eu trago dinheiro na hora da saída." Saco vazio não para em pé para trabalhar. Senta aí, vai. Fiquei de queixo caído. Para um cliente completamente desconhecido comer fiado, isso seria o impensável na Rússia. Se você não tem dinheiro, não é permitido pegar nada. Essa é a regra não escrita. O mais surpreendente foi que, cerca de 2 horas depois, a jovem realmente voltou para pagar e ainda trouxe um café expresso para a dona da barraca como forma de agradecimento. Ela disse que, graças à barraca, não teve que passar fome no almoço. Transações baseadas em confiança absoluta como essas eram apenas parte da rotina diária da feira. Perguntei à dona da barraca de pastéis se ela não tinha medo de calotes. Ela sorriu. "Quase 30 anos vendendo pastel, as pessoas que não pagaram eu conto nos dedos de uma mão. A gente não pode perder a fé nas pessoas boas só por causa de um ou outro mal-entendido." A filosofia de vida daquela mulher me fez abaixar a cabeça em respeito. Na barraca de peixe vi uma senhora idosa que, após comprar o peixe e ir para casa, percebeu que o dono havia pesado e dado a ela uma tilápia a mais por engano. Ela voltou de bicicleta,
ofegante, para pagar a diferença. O dono do peixe tentou recusar. Que isso, dona Maria, erro meu, pode levar para comer em casa. Mas a senhora fez questão de tirar o dinheiro e pagar. Ambos cedendo um ao outro, uma cena incrivelmente calorosa e rara. Logo depois, o senhor que tomava um café ao meu lado, acidentalmente deixou cair uma nota de R$ 50. Eu prontamente peguei e o chamei. Ele se virou, pegou o dinheiro e me agradeceu muito. Percebendo meu forte sotaque, ele perguntou: a senhora é estrangeira? Sim, sou da Rússia. A Rússia? Nossa, um país enorme. Ele disse com um sorriso largo, perguntando o que eu achava do Brasil. Sorri e disse: é um país maravilhoso, especialmente esta feira. Ele orgulhosamente me contou que vivia naquele bairro há mais de 60 anos. Ele disse que o espírito comunitário, a solidariedade, o um por todos e todos por um, estava no sangue do brasileiro desde sempre e essa confiança continua viva. Na Rússia, infelizmente, nós não somos assim, confessei, com a voz embargada. Especialmente após a era pós-soviética, as pessoas perderam a confiança umas nas outras. Ele acenou com a cabeça pensativamente. A confiança não se constrói de um dia para o outro. É o acúmulo de muitas gerações, mas depois que se quebra é muito difícil consertar. Havia muita sabedoria naquelas palavras. À tarde, fui a uma casa de câmbio para trocar euros por reais. O funcionário me atendeu muito bem. Quando saí, deixei cair uma nota de R$ 50 bem na frente do guichê. Assim que atravessei a porta, o rapaz veio correndo atrás de mim. Senhora, senhora, seu dinheiro caiu! Tudo neste país me mergulhava em constante gentileza. Se fosse num banco na Rússia nos anos 90, aquela nota teria desaparecido sem deixar rastros. De volta à feira para comprar frutas, decidi levar alguns pêssegos. A dona da barraca pegou uma sacola plástica, encheu de pêssegos e depois jogou um cacho de lixia junto. Ouvir dizer que a senhora é lá da Rússia, leva isso aqui de brinde para a senhora provar a fruta doce aqui do calor. Fiquei chocada. Como a senhora sabe que sou da Rússia? A feira é pequena, as notícias aqui correm mais rápido que o vento, tem bastante cliente gringo que passa por aqui. Ela deu uma risada. A feira inteira era como uma gigantesca família onde todos se conheciam e se importavam. A caminho de casa, passei em um pequeno mercadinho. Lá, vi uma cena que derreteu meu coração. Um menininho do ensino fundamental estava parado com cara triste em frente à prateleira de doces. Ele coçou a cabeça. Dona Ana, está faltando R$ 2. A dona do mercado deu um sorriso afetuoso. Não tem problema, menino. Leva o doce e amanhã, quando for para a escola, você me traz os R$ 2. Sério? Eu prometo que trago amanhã. Os olhos dele brilharam. Sim, eu confio em você. Ver o menino saindo saltitante encheu meu coração de calor. Naquela noite, contei tudo a Sofia. Hoje eu presenciei coisas extraordinárias. A honestidade do povo brasileiro realmente me comoveu. Minha filha sorriu. Isso é o que o Brasil tem de especial, mãe. A confiança é o lubrificante que faz essa sociedade funcionar. Quem dera a nossa Rússia fosse assim também. Naquela noite, tomei uma decisão ousada. Eu faria um vídeo sobre essa experiência especial para enviar ao povo russo e ver como eles reagiriam. Fiquei acordada a noite toda. A sensação da confiança mútua entre as pessoas na feira brasileira não saía da minha cabeça. Lembrou-me da minha própria infância na Rússia dos tempos soviéticos. Sentei-me e olhei para as luzes da cidade de São Paulo brilhando. Na minha mente apareceram os grandes blocos de apartamentos cinzentos de São Petersburgo. Minha infância nos anos 80 foi uma época de escassez. Tínhamos que entrar em filas na madrugada para comprar um pão e a carne só aparecia em datas festivas. Mas a coisa mais escassa não era o alimento, era a confiança. Na manhã seguinte, perguntei à minha filha: Sofia, por que você acha que naquela época ninguém confiava em ninguém? Acho que era por causa do sistema da época, mãe. Todos nós éramos vigias e ao mesmo tempo vigiados. A verdade é que era exatamente assim. O vizinho poderia ser um delator, um amigo poderia ser um informante, uma palavra errada poderia significar o exílio na fria Sibéria. Minha avó sempre dizia: as paredes têm ouvidos. Por isso, éramos sempre cautelosos, nunca revelávamos nossos verdadeiros pensamentos e sempre tínhamos um sorriso social mecânico colado no rosto. Era a nossa forma de sobreviver. Nas lojas estatais também era assim. Os vendedores olhavam os clientes como se fossem ladrões e os clientes desconfiavam de fraudes por parte dos vendedores. Após comprar algo, tínhamos que verificar tudo na frente deles.
Se levássemos para casa e descobríssemos que nos deram produtos de má qualidade, era algo corriqueiro. Lembro que uma vez minha avó foi comprar carne, colocaram a carne boa em cima, mas embaixo era só gordura inútil. Reclamar não adiantava, não havia provas. Eles te enxotariam com uma frase curta. O mais triste é que nós mesmos começamos a ficar iguais a eles. Enganar tornou-se normal, e o esperto era aquele que não se deixava ser enganado. Depois da queda da União Soviética, a situação não melhorou, na verdade, piorou. Como disse Sofia, entramos no capitalismo selvagem, mas a cultura da desconfiança enraizou-se ainda mais fundo. Quando o dinheiro entrou na equação, as coisas ficaram ainda mais cruéis. Nos anos 90, os noticiários na TV só falavam sobre esquemas e fraudes. Bancos faliram repentinamente, roubando as economias da população. As pessoas tornaram-se cínicas e hipervigilantes. Nessa época, meu vizinho perdeu todas as economias de uma vida inteira depositadas num banco. Depois desse choque, ele se tornou outra pessoa. Não confiava em absolutamente ninguém, vivia cercado de suspeitas e, por fim, morreu na solidão. Aos 20 anos, trabalhei em um mercado em Moscou e ainda me lembro claramente daquelas cenas. Os vendedores colocavam pesos extras nas balanças para roubar e os clientes tentavam usar dinheiro falso. Todos tentavam pisar nos outros para sobreviver. Certa vez tentei ser uma vendedora honesta e os outros riram na minha cara. Você é a única que vai sair perdendo, menina. Para sobreviver, acabei me tornando como eles. Mas as pessoas da geração da minha avó às vezes contavam outras histórias. Antes da Revolução, as pessoas costumavam confiar muito umas nas outras. Clientes podiam comprar fiado, vizinhos cuidavam uns dos outros. Seria verdade? Será que a Rússia já teve uma cultura de confiança? Então, por que o Brasil consegue manter essa confiança hoje em dia? Minha filha refletiu sobre isso. Talvez o senso de comunidade dele seja muito forte. Nós fomos forçados ao individualismo pelas nossas tragédias históricas. Mas aqui, o conceito de nós sempre existe. Se você prestar atenção nos feirantes, eles falam a nossa feira, o cliente da nossa família. Na Rússia, o meu e o seu são divididos de forma agressiva. Aqui, as pessoas têm a mentalidade de compartilhar. À tarde, fui a um pequeno parque sentar para tomar um ar fresco. Ao meu lado, havia uma família de turistas russos, pai, mãe e um menino de cerca de 10 anos. O menino viu uma bolsa esquecida em um banco, sem ninguém olhando, e perguntou ao pai: pai, de quem é a bolsa? Posso pegar para mim? Não, não é nossa. Se você fizer isso no Brasil, vai se meter em sérios apuros, o pai respondeu seriamente. E se caísse no chão na Rússia, pai? Aí você perderia para sempre, mas aqui é diferente. Os brasileiros não pegam as coisas dos outros. O menino arregalou os olhos. Na verdade, eu também me surpreendi da mesma forma que aquele menino no começo. Puxei assunto com a família deles e eles também expressaram um choque cultural que tiveram com a honestidade no Brasil. O marido contou: no começo eu não entendia. Quando entrei em uma padaria, vi as pessoas deixando celulares e carteiras na mesa enquanto iam ao banheiro. Concordei. Sim, também vi isso. Se fosse na Rússia, essas coisas evaporariam em menos de um minuto. Nós rimos amargamente, sentindo um pouco de vergonha da realidade do nosso próprio país. No caminho de volta, continuei pensando na cultura da falta de confiança. Ao longo de 70 anos, quão profunda se tornou essa cicatriz? Quanto tempo levaremos para curá-la? Naquele dia, anotei no meu diário: hoje percebi o que perdemos. Não é apenas a confiança, mas a própria humanidade. Confiar uns nos outros, ajudar, compartilhar. Isso é o que nos faz humanos. O Brasil conseguiu preservar isso, nós jogamos fora. Mas ainda há esperança. O que o Brasil está nos mostrando prova que a confiança é possível. Uma semana depois, decidi colocar a mão na massa e criar um vídeo gravando minhas observações na Feira Brasileira para mandar uma mensagem à Rússia. Sofia me ajudou com a câmera. Que cenas você quer gravar, mãe? Quero as cenas que vão chocar mais os russos. A caixinha do troco solta, frutas caras na beira da rua e os acordos verbais para pagar depois. Fomos à feira bem cedo. Com o consentimento amigável dos feirantes, começamos a filmar. A primeira cena foi na barraca de frutas. Fiz questão de filmar de perto os cachos de uvas importadas e caras. Estão vendo isso? Um cacho destas uvas vale uma quantia considerável de rublos, mas elas são exibidas abertamente nas ruas, sem vitrines nem seguranças.
Em seguida, a câmera focou na caixinha de dinheiro de plástico na frente da barraca de legumes. Fiquei no quadro e expliquei. Por mais difícil que seja de acreditar, é dinheiro de verdade. O cliente calcula, coloca o dinheiro na caixa e pega seu próprio troco. A câmera capturou o momento em que um cliente escolheu suas folhas, colocou uma nota na caixinha e retirou notas menores de troco. Estão vendo? Ninguém supervisiona, mas todos são honestos. Na peixaria, filmamos a cena da caixa de dinheiro deixada abandonada quando o dono foi ao banheiro. O dono saiu. Se fosse na Rússia, em 5 minutos, o que teria acontecido? Mas, 5 minutos depois, ele voltou e estava tudo intocado. A parte mais emocionante foi a entrevista com as senhoras russas. Uma senhora olhou diretamente para a lente e disse em russo: "Passamos por períodos históricos extremamente difíceis. Deixamos nossa terra natal e chegamos a um país que passava por crises econômicas difíceis na época. Achamos que tínhamos perdido tudo, mas encontramos esperança no Brasil. As pessoas daqui nos acolheram, nos amaram e confiaram em nós. Ao ouvi-la, meus olhos se encheram de lágrimas mais uma vez. A confiança é algo cujo valor você só entende quando a perde por completo." Enquanto editávamos o vídeo, minha filha perguntou: "Que título vamos colocar, mãe?" "Coloque: Mulher russa fica em estado de choque numa feira no Brasil." "Parece um título clickbait, mãe." Ela riu. "Se for para chamar a atenção, quanto mais pessoas virem, melhor." Adicionamos legendas em russo, uma música de fundo suave e concluímos o vídeo de 15 minutos. No final, olhei para a câmera e disse: "Caros compatriotas russos, vivi 45 anos neste mundo, mas nunca me senti tão impactada quanto hoje. O Brasil preservou o que nós perdemos, a confiança. Não seria essa a verdadeira medida de uma nação avançada? Não são os arranha-céus ou a riqueza, mas a confiança entre as pessoas. Nós também conseguimos fazer isso, não é? Nós precisamos fazer isso." Após postar o vídeo no VK, a maior rede social da Rússia, fui dormir com o coração acelerado. Na manhã seguinte, fui acordada pelo grito da minha filha: "Mãe, o vídeo viralizou! Olha o número de visualizações!" Pulei da cama e peguei o celular. Em apenas uma noite, as visualizações haviam ultrapassado 500 mil, com dezenas de milhares de comentários explodindo. "Isso é verdade? Inacreditável! Incrível! Quero ir ao Brasil agora mesmo! Por que vivemos de forma tão miserável, desconfiando uns dos outros desse jeito? O presidente Putin deveria ver este vídeo." Enquanto li os comentários, minhas mãos tremiam. A maioria das pessoas expressou choque e admiração. Um comentário em particular me tocou profundamente. "Sou uma senhora de 80 anos. Quando eu era bem pequena, minha vila na Rússia também era assim. As pessoas cuidavam umas das outras. Desde quando nos transformamos nesses monstros de sangue frio? Chorei assistindo ao seu vídeo." Outro comentário dizia: "Tem uma pequena mercearia em Moscou. Depois de ver isso, decidi que a partir de amanhã vou começar a confiar nos meus clientes." Ao meio-dia, o número de visualizações atingiu 2 milhões. O vídeo incendiava a internet russa. E então, algo inesperado aconteceu. Um famoso blogueiro político e social russo compartilhou meu vídeo com a legenda: "Isto é o verdadeiro capitalismo. Um capitalismo baseado na moralidade e na confiança." O que temos hoje na Rússia é um capitalismo selvagem onde devoramos uns aos outros. Essa postagem acendeu um debate gigantesco na televisão e nas redes sociais. Uma economia baseada na confiança é realmente viável? Como o Brasil conseguiu isso? Educação, cultura ou o espírito nacional? Naquela noite, recebi um e-mail pedindo uma entrevista para um grande portal de notícias russo. O jornalista me perguntou: "A senhora acha que a cultura de confiança do Brasil poderia ser aplicada na Rússia?" Eu respondi firmemente: "Sim, eu acredito que é possível. O Brasil também é um país que já enfrentou muitas dificuldades, crises econômicas profundas e desigualdade. Mas eles mudaram a forma de viver porque decidiram depositar confiança em seus compatriotas. Nós também podemos fazer o mesmo." Após a publicação da entrevista, o efeito cascata foi ainda mais intenso. Em uma semana, o vídeo ultrapassou 23 milhões de views, atraindo mais de 100 mil comentários. O mais incrível foi que ações reais começaram a brotar na nossa pátria. Um café em São Petersburgo iniciou a campanha Dia da Confiança e algumas lojas de conveniência em Moscou começaram a testar caixas de autoatendimento sem funcionários. Os resultados foram surpreendentes. O dono de uma loja postou online: "No começo eu tremia de medo de ser roubado, mas foi incrível. 100% dos clientes foram honestos, escanearam e pagaram por conta própria. Teve gente que até deixou moedas a mais, porque não tinha troco certo.
Nunca ousei sonhar que um pequeno vídeo meu criaria uma onda de mudança tão colossal. Mas a maior transformação de todas aconteceu com Marina. Cerca de 2 semanas após o vídeo se tornar um fenômeno, enquanto caminhava perto do condomínio em São Paulo, vi Marina vindo de longe. Hesitei por um momento. Será que ela tinha visto o vídeo? Se viu, o que ela estaria pensando? Mas não me esquivei. Marina me viu primeiro e apertou o passo na minha direção. Sua expressão estava completamente diferente. Não havia mais a arrogância, a frieza ou aquele sorriso condescendente. Ela parecia abatida e caminhava de cabeça baixa. Kátia, ela me cumprimentou e a atmosfera ficou um pouco pesada. Marina foi a primeira a quebrar o gelo. Eu vi aquele vídeo, aquele que você postou no VK. Sério? Respondi com cautela. Eu só quis compartilhar a minha experiência real. De repente, os olhos de Marina ficaram vermelhos e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Me perdoe, eu peço 1000 desculpas a você, fiquei chocada. A forte e preconceituosa Marina agora soluçava. Marina, o que foi? Vamos sentar naquele banco para conversar. Depois de enxugar as lágrimas e se acalmar um pouco, Marina soluçou. Eu fui uma estúpida. Depois de ver seu vídeo, eu só queria cavar um buraco e me esconder de tanta vergonha. Ela continuou. A verdade é que 3 anos atrás, quando cheguei ao Brasil, eu também vi essa feira. Também fiquei chocada exatamente como você. Mas eu não quis admitir isso. Não quis admitir que nós, russos, estávamos errados, que estávamos atrasados em termos de humanidade. Marina, isso é orgulho cego. Sim, é a arrogância tóxica dos russos. Eu sempre acreditei que éramos uma nação superior, que nosso sistema era o melhor. Por isso, sempre procurei motivos para menosprezar o Brasil para afagar o meu ego, Marina confessou. Meu marido me aconselhou várias vezes de que o povo brasileiro tinha muito a nos ensinar, mas eu rejeitava a ideia, dizendo que ele tinha sofrido uma lavagem cerebral pela cultura estrangeira. Ela chorou novamente. Ontem, meu marido me mostrou o seu vídeo. Ele disse, o que a Kátia entendeu em 3 semanas, você se recusou cegamente a entender durante 3 anos. Ele estava certo. Eu tapei meus olhos e ouvidos por 3 anos. Tive medo de encarar a minha própria realidade patética. Apertei a mão de Marina. Pare de se torturar. Quando você percebe que está errada, é exatamente o momento em que começa a fazer o certo. Marina olhou para mim com um olhar de súplica. Eu posso recomeçar? Eu posso abrir meus olhos para ver este país da maneira correta? Claro que sim. No começo, eu também fiquei confusa como você, mas quando abri meu coração, vi um mundo completamente diferente. Marina respirou fundo. Na verdade, tem algo pior. Minha filha, aos poucos, foi se afastando dos amigos brasileiros por minha culpa, porque eu vivia enchendo a cabeça dela de coisas ruins sobre este país. A essa altura, sua voz falhou. Ontem ela chorou e me disse, mãe, os meus amigos brasileiros são muito legais comigo, mas como você não deixava, eu construí um muro entre a gente. Agora eu quero voltar a brincar com eles. Eu fui uma péssima mãe. Dei tapinhas em seu ombro para confortá-la. Crianças fazem as pazes rápido. Não se preocupe, nós podemos consertar isso. Kátia, tem um pedido. Marina olhou para mim com os olhos suplicantes. Você poderia me levar àquela feira? Desta vez, sem preconceitos, sem julgamentos. Quero abrir o coração para senti-la de verdade. Claro que sim, amanhã de manhã nós vamos. Pela primeira vez, um sorriso genuíno de alívio apareceu nos lábios de Marina. Ela sussurrou, eu também quero encontrar aquelas senhoras russas. Ver o vídeo, ouvir as palavras dolorosas sobre o que nós, russos, causamos uns aos outros e ver como elas encontraram a paz no Brasil. Eu me sinto muito envergonhada. Elas são muito calorosas. Com certeza vão te receber de braços abertos. Na manhã seguinte, levei Marina à feira. Desta vez, ela via tudo com olhos totalmente novos. Inacreditável. Como eles conseguem fazer isso? Diante da barraca de frutas, ela soltou um suspiro de admiração. Nesses 3 anos, passei por aqui não sei quantas vezes, mas nunca parei para observar com o coração. Vendo a caixinha de dinheiro do troco de plástico, ela ficou em silêncio por muito tempo. Eu fui uma tola. Chamar uma confiança tão linda de atraso. Quando encontramos as senhoras russas fazendo a conserva de repolho, Marina subitamente se curvou, com os olhos marejados. Senhoras, me desculpem. Peço perdão por todos os preconceitos e pela arrogância dos russos da minha geração. As senhoras ficaram surpresas e rapidamente ajudaram Marina a se levantar. Ah, e o que é isso, menina? O que passou, passou. Temos que viver o presente. Uma das senhoras limpou as lágrimas de Marina com o avental enquanto dizia,
nos anos que vivemos no Brasil, aprendemos a perdoar e a ser tolerantes. É assim que os brasileiros superam a dor, minha filha. Marina chorou como uma criança. Naquelas lágrimas havia arrependimento pelos 70 anos de história fria da Rússia e também remorso por seus próprios preconceitos. Senhoras, eu também quero ser como todo mundo. Como posso aprender a confiar? É fácil, minha filha. Apenas confie. Quando você entrega a confiança primeiro, as coisas boas retornam naturalmente. Naquele dia, Marina parecia ter renascido. Ela recuperou sua energia, conversando animadamente com os donos das barracas, rindo alto enquanto provava os doces. No caminho de volta, Marina comentou com pesar: a União Soviética e o que restou dela roubaram nossa confiança por mais de 70 anos ininterruptos. Passamos décadas vivendo na desconfiança, agora é a nossa vez de mudar. Seus olhos brilharam com determinação. Vou fazer um vídeo de confissão. Vou contar a verdade. A confissão de uma russa tola que viveu 3 anos no Brasil agindo como cega. Ela declarou que quando voltasse a São Petersburgo, abriria uma loja de conveniência. Uma loja que funcionaria totalmente baseada na confiança, exatamente como no Brasil. Seria difícil, mas valia a tentativa. A partir de então, Marina mergulhou na cultura brasileira. Ela se esforçou muito para melhorar o português e fez amizade com todos na feira. O que a deixou mais feliz foi quando sua filha convidou os amiguinhos brasileiros para brincarem em casa, rindo e falando alto. A menina abraçou o pescoço da mãe. Você mudou, mamãe. Minha mamãe boazinha de antes voltou. É verdade, quando você abre as portas do coração, milagres acontecem. Após a transformação de Marina, outros milagres começaram a se suceder em uma escala colossal. Primeiro, o canal nacional da Rússia, o Canal 1, entrou em contato comigo. Senhora Ekaterina, queremos fazer um documentário sobre a economia da confiança no Brasil. Fiquei desconfiado e perguntei: vocês têm certeza de que vão reportar a verdade? Sem distorções ou preconceitos? Com absoluto respeito pela verdade. Acreditamos que chegou a hora da Rússia despertar e aprender. Quando a equipe de filmagem russa desembarcou em São Paulo, Marina e eu viramos as guias deles. Durante 2 dias, filmamos em todos os cantos, feiras e ruas da metrópole. O diretor suspirava impressionado. Faço TV há 30 anos e nunca vi nada igual. Deixamos as câmeras caras no canto da barraca para comer pastel e quando saímos, tudo estava no mesmo lugar. Se fosse em Moscou, teriam evaporado em 5 minutos. A cena das entrevistas com as senhoras russas causou um impacto emocional muito forte. O fato de que pessoas do mesmo sangue russo estivessem contando histórias sobre o amor ao próximo num país tropical distante deu um peso gigantesco à mensagem. A equipe concluiu: viemos gravar a realidade, mas o que levaremos na bagagem é muito maior. É uma lição sobre a confiança. É porque eles confiam uns nos outros, se importam uns com os outros, que os negócios fluem e a sociedade é harmoniosa. Isso é o verdadeiro capitalismo voltado para o ser humano. No último dia de gravação, um convidado inesperado apareceu. Era um oficial da área econômica do consulado russo em São Paulo. Ele veio de forma extraoficial, movido pela curiosidade de confirmar se meu vídeo não era falso. Nós o levamos à feira. Apesar de inicialmente manter a postura cética de um diplomata reservado, ao ver com seus próprios olhos a caixinha do troco solta, ele não pôde deixar de admitir: este sistema realmente funciona. Não entra em colapso. A Rússia precisa estudar profundamente este modelo. Ao se despedir, ele revelou: estamos elaborando propostas para criar bairros da confiança como projetos pilotos em algumas áreas de São Petersburgo. 2 semanas depois, o documentário foi ao ar em toda a Rússia, batendo recordes de audiência. A internet russa parecia que ia explodir. É realmente viável. Nós também temos que conseguir. Viva a economia da confiança. E o mais maravilhoso é que essa mudança se estendeu para a vida real. Uma grande feira em Moscou decidiu implementar o modelo brasileiro, criando o Dia da Confiança. A administração estava apavorada no início, com medo de roubos, mas o resultado chocou todo mundo. As vendas dispararam 30%, não houve um único roubo e as pessoas gastaram mais porque estavam psicologicamente confortáveis. Uma rede experimental de supermercados sem funcionários foi aberta bem perto do meu prédio em São Petersburgo. Os clientes escolhiam os produtos e colocavam o dinheiro numa caixa. As câmeras só serviam para prevenir invasões noturnas. Não eram usadas para monitorar os clientes enquanto compravam. Apesar de um início desafiador, a estatística no final do mês
mostrou que a taxa de honestidade foi de mais de 95%. Às vezes, as pessoas ficavam devendo alguns rublos, mas voltavam depois e pagavam voluntariamente a diferença. Ao receber essas notícias do meu país, chorei de emoção. Mas a maior transformação ocorreu na área da educação. A educação moral baseada nesses valores começou a ser introduzida nas escolas primárias russas. Minha filha leu a notícia e me contou: mãe, agora os professores na Rússia estão ensinando as crianças que confiar nos outros traz felicidade para nós mesmos. Escolas abriram cantinas da honestidade, vendendo material escolar sem atendente. No início, as crianças ficaram confusas e houve um pouco de perda, mas através da orientação mútua, logo tudo entrou nos eixos. O Ministério da Educação russo chegou a enviar uma delegação ao Brasil para estudar a educação cidadã e os valores comunitários como referência. Quando a primavera calorosa finalmente bateu à porta da Rússia, a velocidade das mudanças tornou-se avassaladora. Recebi um e-mail do CEO de uma corporação russa, vi seu vídeo, decidi abolir o relógio de ponto biométrico, dei autonomia total aos meus funcionários. Milagrosamente, a produtividade disparou. Um dono de padaria me mandou uma mensagem: apliquei o método brasileiro de degustação gratuita. Hoje o meu número de clientes regulares dobrou e a notícia que mais me aqueceu o coração veio de Marina. Ela se mudou de volta para São Petersburgo e abriu uma mercearia chamada Loja da Confiança. No começo todos diziam que ela estava louca, mas hoje a loja é o orgulho de todo o bairro. Olhando as fotos que Marina me mandou, a loja foi decorada exatamente como uma barraca de feira no Brasil. As frutas estavam expostas em cestos de vime do lado de fora, na calçada. Ao lado havia a pequena caixa de plástico onde os clientes pegavam o troco. Todo dia é um avanço, Kátia. Embora ainda haja alguns mal intencionados, a grande maioria das pessoas é simplesmente maravilhosa. Parece que a bondade que estava escondida no coração de cada russo finalmente despertou, escreveu Marina na mensagem. Vendo todas essas mudanças milagrosas, percebi uma grande verdade. As sementes da bondade e da confiança sempre existiram no coração de cada pessoa na Rússia. O único problema era que essas sementes estavam congeladas, enterradas sob as espessas camadas de neve por 70 anos de tragédias históricas. Mas agora a primavera chegou e essas sementes estão despertando, quebrando o gelo e começando a brotar todas ao mesmo tempo. Mãe, você volta para a Rússia em breve. Tá triste? Sofia me perguntou na nossa última noite em São Paulo: a mamãe está triste por ter que deixar você e este país maravilhoso, o Brasil. Mas meu coração transborda de esperança, porque eu vi a nossa Rússia começar a se transformar. É verdade, mãe. Leve essa brisa quente do Brasil para derreter o gelo da nossa terra natal. A primavera finalmente voltou a brilhar sobre o rio Neva. Levou muito tempo, mas finalmente chegou. Eu acredito firmemente que no futuro, infinitas primaveras desabrocharão nos corações de todas as pessoas, na nossa sociedade e no futuro de toda a humanidade. Essa é a história extraordinária que eu, Kátia, uma mulher russa comum, vivenciei em uma tradicional feira livre brasileira. O que vocês acham dessa história? Ela não reflete apenas as diferenças culturais, mas é também um sino que desperta os valores humanos mais fundamentais da sociedade. É sobre como o calor do Brasil soprou vida sobre uma terra congelada por 70 anos. Será que cada um de nós não pode também plantar com as próprias mãos uma semente de mudança no nosso ambiente? Se você gostou desta história, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esta história por toda parte para espalhar a mágica de uma sociedade baseada na confiança pelo mundo inteiro. Para protegermos os valores mais preciosos que possuímos, cada compartilhamento seu será como uma pequena semente plantada, ajudando a tornar este mundo um lugar mais quente e confiável para todos. Nos vemos nas próximas histórias, repletas de esperança e humanidade. Adeus, aqui é a Kátia.